Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Continuando, a mulher mais rica da cidade, hoje nós vamos continuar na conta corrente da oportunidade. Nós já vimos o que fazer o que posso enquanto posso fazer. E o que acontece quando fazemos aquilo que se deve fazer, e o que acontece quando deixamos de fazer o que se deve fazer e pode fazer. E nós começamos a estudar como transformar a crise em triunfo. E nós vimos o primeiro ponto: na crise, siga a orientação de Deus em vez de fugir. Hoje nós vamos ver, na crise, invista em seu relacionamento familiar em vez de mentir. Os grandes homens, nós vimos, né? Que os grandes homens também têm os pés de barro. Isaac mentiu para salvar sua pele e para colocar essa mulher na maior de todas as encrencas, não é verdade? Ele salvou a si e achou que estava certo, né? Ele, na verdade, demonstrou o seu egoísmo, que amava mais a si mesmo do que a sua própria esposa. Ele estava preocupado com a sua segurança e não com os sentimentos da sua esposa. Ele negou o mais sagrado dos relacionamentos, que é a união conjugal. Ele foi covarde na hora que precisava ser corajoso. Isaac, ele agindo como ele agiu, né, dizendo que Rebeca era sua irmã, ele colocou ela no balcão dos desejos, na vitrine da cobiça. Ele usou um dote físico da sua esposa, a sua beleza, como um fator de risco para ela. Mas a mentira contada, ela tornou-se descoberta, e a mentira descoberta tornou-se uma mentira reprovada. Então, a mentira, ela nunca leva ninguém a lugar nenhum. Nós já sabemos disso, né? O pai da mentira é o diabo. Então, nós já sabemos disso, né? Mas é assim mesmo, temos as nossas mentirinhas que não deveríamos ter, porque não tem pecadinho nem pecadão, não é verdade? E também nós vemos que os grandes homens também podem ser incoerentes. Vamos dar uma relida, né, no texto. Gênesis, né, 26, de 1 a 33. E nós vamos ler então somente agora de 8 a 11. Como foi a incoerência deles? Vamos ver. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando, quer dizer, ele estava brincando, é uma maneira, né, simples de dizer, na verdade, né, ele estava acariciando a sua mulher, Rebeca. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher, pois como disseste é minha irmã. E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem, certamente morrerá. As carícias na intimidade era uma contradição negada, não é? De que ela era uma irmã. Era negação do compromisso em público, né? Isaac só era marido dentro do quarto, fora dos portões, fora da sua casa. Ele não tinha coragem de dizer que ela era a mulher dele. Isso com certeza feriu o coração de Rebeca. Imagine você.
eu acredito que daí por diante, né, é notório pelo decorrer da história que o diálogo morreu na vida deste casal. Pensa bem, eles passaram a velhice na solidão. Jogaram um filho contra o outro, porque enquanto Isaac preferia Esaú, Rebeca a Jacó, e aí instigou Jacó também a mentir, né, para o pai na hora da morte. Pensa bem, foi assim, uma coisa atrás da outra. Tudo por uma falta de diálogo. Isaac, ele cometeu 3 pecados graves: a mentira, o egoísmo e o medo. E isso pode nos ocorrer, como nós estamos passando, né, por situações tão assim difíceis, mais ou menos igual ele estava lá. Talvez não tanto, mas que a insegurança de não sabermos onde vai dar tudo isso e a falta de confiar em Deus nos faz ter um pouco de cada coisa dessa, principalmente o medo, não é? E isso o medo nos torna egoístas. É ele que nos torna egoístas e nos faz mentir. E o amor de Deus lança fora todo o medo. Então nós precisamos entender isso. E quando nós confiamos em Deus, essa confiança lança fora todo o medo. Então não deixe que essa crise financeira, essa crise torne outro problema familiar. Fragilize o seu relacionamento conjugal. A crise deve ser um tempo de aproximar dos dois juntos, acharem uma solução, de um cobrir o outro, e não da separação. Veja só, já era grandiosa o tanto de divórcio que estava havendo. Agora, é dito que durante essa crise, o divórcio aumentou. Pensa bem. Então, se ele aumentou, é por quê? Porque havia, né, falta de conversação, falta de diálogo, havia talvez já mentiras entre um e o outro. Então, por isso ele já aumentou. E imagine o quanto que não vai aumentar mais ainda. E o que é mais interessante, que até tempos atrás, os maiores tanto de divórcio era na terceira idade, eles aumentaram 51%. Pensa você. Isso é o quê? Isso é a mentira que foi durante tantos anos, que daí chega uma hora que não consegue mais mentir e se separa. Nós temos que lembrar que a nossa família é o nosso maior patrimônio. Nossos filhos são os nossos maiores bens, sabe? Nenhum sucesso fora do casamento supera o fracasso na família. Nós precisamos entender e buscar em Deus as soluções para o nosso casamento. Às vezes, nós queremos que a pessoa mude. Falamos, ela não muda. Porque ela não consegue. Mas se nós buscarmos em Deus essa solução, ou de pedir ao Senhor que a mude, ou que faça com que a gente olhe esse defeito que nos atrapalha, que nos impede de ter comunhão, deixe de nos atrapalhar. Só assim nós poderemos conseguir vencer e vivermos em harmonia. Quando os filhos chegam à adolescência, então fica pior ainda. Então nós precisamos demais do Senhor no nosso casamento. É o terceiro elo. É o que nós precisamos para poder prosseguir em harmonia, em paz, sem cometermos os erros, né, que ele cometeu, que é a mentira, o egoísmo e o medo. Só assim, só com Deus,
chamando Deus para cada situação, orando os dois juntos, é que vamos vencer. Que o Espírito Santo complete a cada coração e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.